Irmãos, boa noite de novo. Eu que queria agradecer, né? Aqui é minha igreja, eu amo essa igreja, né? Eu e minha esposa, a gente se converteu aqui, a gente ama aqui e é um prazer. O estágio é um negócio engraçado, porque a faculdade não, o seminário nos manda cumprir 32 horas semanais, né? Que são bastante horas, então a gente fica caçando o que fazer, né? Às vezes, mas a gente veio para cá e conversando com a Milena, que a nossa ideia não era que seja um tempo mecânico da gente cumprir horas apenas, né? Porque seria fácil, né? A gente arrumava algumas coisas para fazer, a gente visitava, preparava algumas coisas, mas a gente queria que fosse um tempo de comunhão com Deus e com os irmãos mesmo, de verdade, né? E Deus proporcionou isso, foi muito bom aprender, né, mais o Senhor, aprender com os irmãos, poder compartilhar com os irmãos a palavra, que realmente é algo que para mim era muito difícil, porque muito tempo na igreja, mas oficialmente, a primeira vez que eu preguei foi esse ano, né? Quando eu preguei em Efésios para os irmãos. Então, os irmãos às vezes falam, não, esse tempo parece nervoso, mas muito nervoso, né? A hora que eu vou os irmãos percebem hoje, a hora que eu for passar a folha aqui, minha mão tremendo. Mas, glória a Deus, porque Deus tem usado a nossa vida e eu agradeço a Deus por essa igreja, né? Porque Deus tem me ensinado a ser mais servo através dessa igreja aqui. Então, eu louvo pela vida dos irmãos. Os irmãos lembram que carta que a gente está conversando? Filemon, muito bom. Quem escreveu a carta de Filemon, irmãos? Não ouvi. Paulo. E Paulo escreveu para quem? Para quem que foi que Paulo escreveu? Para Filemon, uma carta que Paulo escreveu diretamente para esse servo de Deus aqui, Filemon, né, que era filho na fé. E vamos lembrar um pouquinho o que acontece, qual é o contexto dessa carta, né? Qual é o contexto todo que acontece, bem rapidamente. A gente já falou disso nos 3 domingos, mas vamos lembrar de novo, né? Que Filemon era um senhor de escravos, bem de vida, rico, né? O que acontece? Onésimo era seu escravo, era um dos escravos de Filemon. Onésimo, possivelmente, ele furtou um dinheiro de Filemon e fugiu, foi para Roma. Em Roma, o apóstolo Paulo estava preso, né, junto com Epáfras lá, e as coisas se ligam porque Epáfras possivelmente era o líder da igreja de Colossos, que era a igreja onde Filemon estava. E Epáfras, ele sabia desse acontecido, que Onésimo tinha fugido. E aí eles se depararam com essa situação, né? Um senhor de escravos e um escravo agora que foi convertido ao evangelho pela pregação de Paulo. E mais do que isso, era alguém que estava sendo útil ao evangelho, né, sendo colaborador de Paulo, no ministério de Paulo. E a gente vê Paulo mandando essa carta, né, que na verdade o cerne da carta é um pedido de Paulo a Filemon para que Filemon recebesse Onésimo de volta, não simplesmente como um escravo, como alguém que fugiu, mas como agora alguém que tinha sido resgatado pelo amor, pelo sangue de Jesus Cristo, como todos eles, né? Filemon, Paulo apela para Filemon de forma bem particular, né, de forma bem direta, mas pelo relacionamento que eles tinham, Paulo não usa o apostolado dele para fazer o pedido, mesmo que ele pudesse fazer, e foram essas coisas que a gente conversou sobre a carta em resumo. Eu não sei se os irmãos ficaram curiosos, mas a primeira vez que eu li, eu não fiquei, mas depois eu fiquei pensando, né? A gente conversa sobre o texto, mas o que será que aconteceu depois, né? O que será que aconteceu quando Onésimo voltou, né? Quando Paulo mandou Onésimo de volta e Filemon encontrou. Eu não sei porquê, mas a história não deixa claro esse retorno, né? A tradição diz que Filemon fez exatamente aquilo que Paulo pediu para ele, né? E glória a Deus por isso. Dizem que Onésimo foi o líder ali, eles chamam de arcebispo, mas da igreja em Bereia, né? Então dizem que foi ele que começou os trabalhos ali, mas são coisas que a tradição diz, mas que não há confirmação exata sobre isso. E o que eu queria que a gente fizesse hoje, o Will pode soltar, tá, Will? É que a gente tivesse essa terceira parte das mensagens aqui, como a gente já passou expositivamente por todos os versículos do texto, que a gente tentasse pegar algumas aplicações que a gente pode aprender com toda essa carta que a gente leu, né, com a vida tanto de Onésimo, quanto com a vida de Paulo, quanto com a vida de Filemon, né? E eu queria que a gente, primeiro, vocês podem abrir em Filemon aí, irmãos?
A gente vai ler alguns versículos durante a carta, tá? A gente não vai ler ela inteira como a gente fez, mas a gente vai dar uma passada em alguns dos versículos mencionados na carta para a gente tratar de alguns assuntos. A primeira coisa que eu queria que a gente estivesse pensando e que fosse uma aplicação para a nossa vida, e pode passar, Will, é que a gente deve estar sensível às oportunidades de elogiar sinceramente as pessoas. A gente pode ler os versículos de 4 até 7. Gente, Paulo é bem generoso nos elogios a Filemon aqui, a gente pode perceber. Né? Ele destaca o relacionamento de Filemon com Deus, né? Como servo de Deus. Também destaca o relacionamento de Filemon com os outros, e a gente vê que Filemon, de fato, era alguém que se relacionava com as pessoas de forma piedosa. A igreja se reunia na casa de Filemon, os irmãos lembram que a gente conversou sobre isso. Paulo enaltece a fé de Filemon, mas não só a fé dele. É claro aquilo que Filemon cria no sacrifício de Cristo sobre a vida dele, ele tinha fé sobre isso, só que Filemon era alguém que é exemplo para cada um de nós, de uma fé que é colocada em prática, e a prática de Filemon era expressa no amor. A gente conversou sobre isso nos 2 dias também. Os efeitos práticos da fé de Filemon eram o amor que ele tinha para com todos os santos. Ele não fazia acepção de pessoas, né? Ele não fazia nenhum tipo de acepção. E Filemon era um motivo de gratidão para Paulo. A gente vê Paulo falando nos primeiros versículos, a gente percebe quantos motivos Paulo tem para agradecer pela vida de Filemon. E as perguntas que a gente tem que se fazer sempre, né? A minha vida, né? Eu como filho de Deus, eu tenho sido um alento, eu tenho sido um refrigério para o meu irmão, né? Os meus irmãos olham para mim e têm vontade de agradecer ou de chorar, né? Os irmãos olham para a minha vida e os irmãos ficam tristes e têm vontade de chorar por ver a minha vida, ou os irmãos olham para a minha vida e ficam alegres, ficam gratos a Deus por ver uma pessoa piedosa, uma pessoa que segue os caminhos do Senhor e que realmente busca o Senhor. Eu queria falar para os irmãos que o amor cristão, ele sempre traz bênção à vida das pessoas. O amor correto, conforme Deus nos mandou fazer, ele sempre traz bênção nos nossos relacionamentos, né? E a gente expressar isso com as nossas palavras, às vezes a gente fica... às vezes a gente se acostuma a conviver junto, e a gente não olha para o irmão e fala assim, irmão, que bom que você fez isso, aquilo que você fez foi muito bom, Eu olho na vida do irmão e vejo um irmão piedoso, vejo um irmão caridoso, vejo um irmão bondoso. Diversas vezes a gente tem oportunidades de olhar para a vida uns dos outros e agradecer. Paulo olhou para a vida de Filemon e agradeceu, né? E para a gente pensar nisso, a gente ser motivo de gratidão aos outros, né? Esse amor cristão, ele demonstra gratidão pelos outros. Ele procura o bem dos outros, né, são algumas coisas. Lida honestamente com eles, leva o fardo dos outros e crê no melhor das outras pessoas. O desafio para a gente expressar o nosso amor cristão, como servos do Senhor e como cristãos que somos e dizemos ser, né, de uma forma que esse amor alcance a outra pessoa. Né, e a gente pode fazer isso com a nossa boca, né? A gente, às vezes, tem a tendência de maldizer, né? De reclamar, de murmurar, de atacar, de olhar aquilo que o irmão faz de errado, mas a gente tarda muitas vezes, e às vezes a gente nem faz, em soltar uma palavra, um afeto para o irmão, algum elogio para o irmão. Às vezes a gente deixa de fazer isso. Então, a primeira aplicação que eu queria que a gente trouxesse para a gente estar sensível, né? Estar sensível, que isso faça parte dos nossos pensamentos, que a gente pense nisso, né? Eu preciso olhar para o meu irmão e agradecer a Deus pela vida dele, né? Agradecer a Ele porque aquilo que normalmente a gente fala quando a gente canta aquele cântico, eu te agradeço, se você não tem nenhum motivo para agradecer ao seu irmão, porque você não viu nada que ele fez, agradeça a Deus, e a gente tem motivo de comum para agradecer a Ele, porque um dia o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz e foi pela vida desse irmão. E hoje ele é salvo, ele é um filho de Deus graças ao amor de Cristo. Então você pode agradecer a Deus pela vida do seu irmão dessa forma, né? Queria que o Will passasse, a gente olhar para alguns textos e a gente pensar agora na questão de humildade. Por que eu coloquei a ponte aí? Né? Porque a gente vê na vida de Paulo não foi alguém que separou as pessoas. Pelo contrário, Paulo foi alguém que foi ponte entre Onésimo e Filemon.
Por que a gente pensar em humildade? Porque às vezes a gente não quer fazer isso, né? Isso gera alguns transtornos para a gente algumas vezes. Eu queria que a gente olhasse alguns versículos. Primeiro, versículo 1. Filemão, versículo 1. Legal. Os irmãos conseguem perceber uma atitude humilde de Paulo aqui? Paulo era apóstolo, Paulo teve revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, Paulo pregou para tanta gente, e ele começa essa carta dizendo, prisioneiro no Senhor Jesus Cristo. Ele se coloca na mesma situação de Onésimo, né? Ele se coloca no mesmo nível de Onésimo, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Onésimo era escravo, e ele demonstra a sua humildade dessa forma, se coloca no mesmo nível das pessoas. Ele não pensa que ele é melhor, ou que ele é maior do que Onésimo. Versículo 8, irmãos. Pode ler o 9 também, Vânia. Então ele abre mão, gente. A gente conversou de semana passada, né? Pra gente, na nossa caminhada cristã, a gente precisa estar disposto a deixar algumas coisas de lado, inclusive alguns dos nossos direitos. E Paulo demonstra isso aqui, né? Ele abre mão, que ele podia chegar para Filemão e simplesmente mandar que ele fizesse aquilo que ele queria que fizesse. Versículo 14, o irmão. Paulo falando para um filho da fé dele, alguém que ele ensinou os caminhos de Jesus, falando, eu não quero fazer nada de forma forçada, né? Eu quero ter o consentimento nisso, né? Eu quero a tua participação nisso, né? Paulo chama Onésimo no versículo 10, né? A gente não leu o versículo 10, mas ele fala assim, sim, solicito em favor de meu filho. Por que será que Paulo chama Onésimo de filho? Né? Paulo chama Onésimo de filho. E no versículo 12 ele fala, eu te mando o meu próprio coração. Você acha que Paulo se identificava com Onésimo de alguma forma? E a gente olha para a vida de Onésimo, às vezes Onésimo é bem pior do que muitos de nós aqui, né? A atitude de Onésimo, pelas consequências e por aquilo que ele fez, foi muito pior do que muitos de nós fazemos aqui. Mas normalmente a minha tendência é me achar num grauzinho ou numa escada, num degrau acima do meu irmão, né? E Paulo demonstra o contrário, né? Paulo se identifica com as pessoas. Essa é a atitude humilde de Paulo, né? E a gente, muitas vezes, a gente fecha as portas dos relacionamentos, né? A gente fecha a porta dos relacionamentos porque a gente assume uma posição autoritária, porque a gente quer impor as coisas, ou porque a gente quer que seja feita do nosso jeito, em vez da gente ter uma posição humilde, né? E deixar que as pessoas participem da nossa vida com a gente, né? Que elas decidam, que elas escolham algumas vezes, né? Numa reunião, às vezes, por que eu tenho que sempre dar a última palavra, né? Por que a minha vontade tem que sempre ser feita, né? A gente pensar obrigado, como diretor. Engraçado que depois eles ficam bravos comigo, certo, irmão? Porque todo domingo eles põem água aqui para mim e nenhum domingo eu dou nenhuma bicadinha nessa água aqui. A água acaba a pregação, a água está intacta. Eu vou beber agora, tá? Pronto, agora não pode ficar bravo comigo mais, eu bebi a água. E a gente pensar nessa ideia da gente se colocar na mesma posição das pessoas. E a gente pode tirar essa aplicação um pouquinho para fora do nosso contexto só de igreja também, né? Às vezes a gente, no nosso trabalho, às vezes no nosso relacionamento familiar, às vezes no nosso relacionamento com os nossos amigos, a gente também tem a tendência de agir da mesma forma. A gente querer impor a nossa opinião, né? A gente achar que a nossa solução para todos os problemas é a melhor. E como que a gente trata nosso irmão, né? Como que eu me posiciono frente ao meu irmão quando eu vejo uma falha dele? Eu sou o apontador de dedo, né? Eu sou aquela pessoa que aponta, meu irmão, você fez isso, você fez aquilo outro, você desobedeceu a Deus. Ou eu sou alguém que sou alento para o meu irmão, mas é que não que eu deixo o pecado ou a falha do meu irmão de lado, mas que eu sou, de fato, uma pedra de apoio para que aponte junto com ele para Cristo, para que ele perceba o erro dele e que eu ganhe meu irmão a ponto da gente caminhar junto na direção de Cristo, né? Apontar o erro do... Gente, se vocês forem olhar para a minha vida, né, vocês vão achar muito erro. Vocês vão achar muito erro do que, inclusive, eu não sei que eu tenho. Vocês vão achar pecado que eu nem imagino que eu tenho, se vocês começarem a conviver comigo, né? A minha esposa sabe bem,
né? A gente tem, às vezes, normalmente as santas, as nossas esposas, elas são mais sábias em saber os nossos defeitos, né? As qualidades também, claro, mas os defeitos, elas são boas nisso, em saber os defeitos. Mas a gente está esperando o tropeço do irmão, ou a gente, às vezes, antes do meu irmão tropeçar, eu estou vendo meu irmão caindo, eu estou vendo meu irmão caminhando na direção errada, eu sei que ele vai cair, meu irmão, aqui tem um buraco, meu irmão está indo para o buraco, eu dou um empurrão, ou eu seguro o braço do meu irmão? Né? Eu sou suporte para ele, eu sou apoio para ele. Ser humilde, meus irmãos, é muito diferente daquilo que o mundo diz que é ser humilde, né? É muito diferente do que simplesmente ser pobre, porque tem gente que acha que ser humilde é ser pobre, ser humilde não é ser pobre, né? Ser humilde não é ter poucos bens, ser humilde não é falar que sou humilde, né? Às vezes muitas pessoas que falam que são humildes estão demonstrando uma tremenda arrogância já ao falar que são humildes, né? Um tremendo egoísmo. É muito mais do que isso, né? Ser humilde, conforme a Bíblia diz, é amar o nosso irmão, demonstrar a atitude de amor verdadeiro ao nosso irmão. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. A gente falou esse versículo os 3 domingos, né? Amar o nosso próximo como a gente já se ama. Nos colocar no lugar do nosso irmão. Caminhar com o nosso irmão, né? Mais uma vez, sair da nossa zona de conforto. Então, para a gente pensar, né? A gente tem sido ponte entre as pessoas, às vezes, né? Às vezes o problema não é comigo, mas o problema é com o outro. Eu tenho sido ponte, eu tenho sido alguém que tem sido pacificador, alguém que tem ajudado a tratar problemas, ou eu tenho simplesmente ficado na minha e deixando os problemas acontecer, né? Deixa o problema acontecer, que eu não tenho nada a ver com isso, né? É a vida do meu irmão. A gente é desafiado a ter a nossa atitude de humildade, amando o nosso irmão e demonstrando esse amor na prática com ele. Pode passar, Will. E aí, entrando nessa ideia, a gente tem a oportunidade sempre na nossa vida da gente ser pacificador. Desculpa, pode voltar, Will, é aquele lá mesmo. Tá? A gente olha para a reputação de Filemon e a gente vê um versículo 8, ele tem uma palavrinha aqui, na verdade, 2 palavras que elas são chaves, que ele fala, pois bem. Na verdade, Paulo está falando aquilo que Filemon já fazia com aquelas pessoas ali, só que isso está conectando ao fato de que Filemon, aquilo que Filemon já era para muitos santos, e que aquilo que ele já era para a igreja dele, ele deveria ser agora numa situação mais difícil, talvez a mais difícil dele fazer, né, com o escravo fujão, né, aquele que fugiu da casa dele. E aí ele usa, a gente vê a vida de Paulo apelando para a linguagem do amor. A gente está falando mais uma vez de amor. Paulo apela para a linguagem de amor em vez de aproveitar a autoridade que ele tinha para falar. Paulo move o coração de Filemon, contando a Filemon sobre a conversão de Onésimo, né? Trazendo para ele é seu irmão em Cristo, né? O mesmo Cristo que morreu por você e que verteu o sangue na cruz pelos seus pecados, verteu pelos pecados de Onésimo. E a gente pode dividir a vida de Onésimo em 5 partes, pelo menos, né? A gente trazendo para a história daquilo que aconteceu. Primeiro, na casa de Filemon, a gente vê a desonestidade de Onésimo. Ele roubando o seu senhor e fugindo. A gente pode olhar para Roma, ele em Roma, depois de fugido, uma grande cidade lá, de liberdade sem limites e muitas tentações. Realmente, Roma tinha muita coisa para quem queria chutar o pau da barraca ou afundar o pé na jaca. Lá era uma cidade propícia para se fazer isso, né? Aqueles que quisessem fazer, né? Só que sob a influência da pregação de Paulo, ele foi um ouvinte da pregação de Paulo, ele podia ir para outros caminhos, mas ele ouviu o evangelho, era um ouvinte do evangelho e se converteu. Depois, na prisão, ele foi um ajudante de Paulo, né? E a sua conversão se prova pelo fato dele deixar as más companhias, servir a Paulo e estar pronto a voltar para o seu Senhor. Talvez a gente não pense sobre isso, porque a gente sempre fala assim, qual que é a situação, qual que será que devia ser a cabeça de Filemon ao receber Onésimo? Mas como será que Onésimo devia estar se sentindo ao saber que ele ia voltar para Filemon? Né? O que será que vai acontecer comigo? Né? O que o meu Senhor vai fazer comigo? Mas Paulo, com toda essa situação de Onésimo e Filemon, ele é pacificador, né? É exatamente isso. Ele faz ponte entre as pessoas, né? Ele faz a ponte entre Onésimo e Filemon. E na casa do seu senhor, novamente, Onésimo
retorno, reconciliação e alegria. É isso que a gente imagina, e eu acredito que foi isso que aconteceu, né? Pela a minha fé e aquilo que lendo o texto, eu acredito que, de fato, Filemão foi obediente a Deus primeiro e à orientação de Paulo, e que, de fato, o Onésimo foi transformado por isso. O Evangelho transforma as pessoas, né? Ele transforma uma pessoa inútil numa pessoa útil. E Paulo usa a argumentação da transformação da vida de Onésimo também para fazer ponte. Paulo usa o argumento da providência divina, versículos 15 e 16. E a gente vê Paulo aqui, ele fala pode ser, mas Paulo deixa claro que ele sabia que a agenda de Deus para todo o acontecido era aquela, né? Era aquilo que Deus queria que acontecesse. Nenhum tio dessa história toda que a gente conversou e que a gente leu saiu do controle de Deus, ou da soberania de Deus, ou do cuidado de Deus sobre toda a circunstância. E Paulo usa como argumento o seu próprio afeto por Onésimo. Versículo 12. O que diz no versículo 12? Acho que a gente já leu ele, mas vamos ler de novo. Versículo 12. Isso, ele tá falando para Filemão. Recebe como meu próprio coração, né? E Paulo foi o intercessor, que Paulo orou, e a gente vê ele agradecendo. Paulo foi um mediador em toda a circunstância, né? Paulo mediou toda a situação entre eles, né? E, acima de tudo, Paulo foi um pacificador, né? Que ele podia simplesmente ter listado aquilo que deveria ser feito, mandado pagar as consequências de cada um, mas ele foi um pacificador, né? Foi um construtor de pontes. E, mais uma vez, eu pergunto para os irmãos, a gente tem sido construtor de pontes entre as pessoas? Entre a gente e as outras pessoas, e entre outras pessoas, que a gente sabe, às vezes, que tem um irmão que não está conversando com o outro. Isso acontece, né? A gente vê isso muito forte acontecendo no mundo, mas, infelizmente, na igreja acontece ainda, né? Por algum problema, um irmão não conversa mais com o outro, ou o irmão está com um relacionamento quebrado com o outro. Então, é um bom dia, né? Assim, bem seco, alguma coisa assim. Esse tipo de atitude não cabe para a gente como crente, né? Se eu tenho um problema com meu irmão, eu resolvo, eu faço essa ponte, eu resolvo o problema com meu irmão para a glória de Deus, e a gente volta a caminhar junto, né? Quarta aplicação, são só 7, tá, gente? A gente vai passar rápido, são só 7, tá? Quarta aplicação. E eu pensei nessa imagem aí, que é bem interessante, é forte, mas é interessante, a ideia de que Deus transforma. A gente nunca deve desistir de ver o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo prevalecendo na vida das pessoas, né? Às vezes é uma pessoa que a gente acha que não tem jeito, né? Não tem jeito. Esse cara não tem jeito. Esse cara aí só por Deus mesmo, né? Mas às vezes a gente olha para as pessoas, às vezes com desprezo, e fala assim, cara, não tem mais jeito isso aí. Não tem jeito, né? Isso aí está entregue, não tem mais jeito. Mas a gente não vê Paulo fazendo isso, né? A gente vê pelo contrário. Não existem pessoas mais importantes que outras, né? Não existe. Se você acha que você é mais importante que alguém, cuidado que uma hora Deus vai te fazer cair do cavalo. Como já fez comigo algumas vezes. O nosso orgulho, o nosso egoísmo nos faz pensar muitas vezes que a gente é melhor, mais importante, que a gente merece mais. E o Evangelho de Jesus Cristo transforma o pobre, o rico, o preso, o soldado, qualquer pessoa. Ele transforma da mesma forma, né? E não é por merecimento nenhum. Porque se fosse, ai de nós, coitados de nós. A gente precisa aprender a nos identificar com a falha dos outros, né? A gente, mais ou menos aquela ideia de novo, da gente se colocar na mesma posição, né? Paulo assumindo a responsabilidade por tudo que Onésimo devia para Filemão, né? A gente ter como nossa as falhas dos outros muitas vezes, né? E aquilo que eu falei, às vezes a gente colocar a mão no nosso bolso, né? Pelo nosso irmão, mesmo que meu irmão não tenha errado como Onésimo errou, né? Mas o desafio para a gente de verdade é isso: a gente se colocar no lugar do nosso irmão. E se colocar no lugar significa colocar no lugar os erros dos nossos irmãos. O cristianismo transforma o pior escravo no melhor dos homens livres. Acredite nisso, né? O cristianismo liberta,
né? O evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho, ele liberta. Isso nos faz e nos implica como aplicação a gente ter compaixão pelo outro, né? Imagine um escravo entrando dentro do círculo familiar do seu senhor. E aí olha para a sua vida e imagina um pecador entrando em comunhão com Deus novamente. E aí, entre o cerne, talvez, da carta, e apontando para a gente, apontando para Cristo, né? Da mesma forma que a gente vê Onésimo, e a gente vê essa questão de perdoar Onésimo, a gente pode olhar para a nossa vida, né? O que a gente merecia? A gente merecia a morte. A gente merecia a condenação, condenação eterna de Deus, né? Afastamento completo e eterno de Deus. Mas Deus e aqueles irmãos que estudaram quinta-feira sobre imputação, Deus, por misericórdia, Ele imputa a sua justiça sobre nós. Uma justiça que não é nossa e que não é nosso merecimento, mas Deus nos faz justos pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Uma pessoa convertida pode se tornar útil na mão do Senhor. É isso que Ele fala. Antes você era inútil, agora você é útil. Com todos os erros, com todas as falhas. Uma pessoa inútil pode se tornar útil. Uma outra coisa que fica muito claro, irmãos, que a gente vê nessa carta, e normalmente nas cartas de Paulo. Pode passar, Will. Isso. Intercessão, né? Deus trabalha do jeito que Ele quer, mas Ele trabalha muito através da intercessão do povo dEle. Deus quer que a gente ore, Deus quer que a gente interceda, Deus quer que a gente lembre dos nossos irmãos, Deus quer que a gente invista tempo orando, intercedendo, lembrando dos nossos irmãos em oração. E Paulo entende que só Deus pode libertá-lo da prisão, né? Versículo 22, vamos ler o versículo 22. Ele entende que só Deus pode libertar ele dessa prisão. Mas o que ele está falando aqui? Ó? Eu mesmo preparo-me também para usada, pois espero que por vossas orações. Né? Ele está falando assim, gente, ora por mim para que Deus me liberte da prisão. Eu sei que Ele pode fazer, mas orem por mim. Né? Orem por mim. E a gente tem que trazer isso para a nossa realidade da igreja e pensar nas reuniões de oração que a gente tem. Né? A oração, você pode orar individualmente, você pode interceder. Mas foi muito legal estar essas 3 semanas, cada dia num grupo diferente de oração e ver que o formato é diferente, né? A forma como é feito é diferente de um grupo para o outro. Mas que ali são os santos do Senhor reunidos e intercedendo pela vida dos outros, né? A gente agradecendo por aquilo que Deus tem nos feito, mas lembrando, né? E tem visto Deus agir, a gente tem visto as respostas de oração de Deus com relação à doença, né? Só lembrando aqui, a gente pode lembrar do seu Belmiro, que está bem, a gente orou pela vida dele. A dona Ana, que já está em casa, já está apresentando melhoras, já está em casa. A gente orando pela vida do Rodrigo, a gente vendo o Rodrigo aqui hoje. E não vou citar todos, mas a gente está vendo Deus agir. Né? E Deus quer que a gente continue orando, que a gente continue colocando a vida dos irmãos em oração para Deus. Lembrando da vida dos irmãos. Quando o homem trabalha, essa é uma frase conhecida aí, quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Né? Não que a gente não deve fazer nada, que a gente deve só orar. Né? Vamos só orar. Claro, a gente vai fazer a nossa parte para muitas coisas, a gente vai correr atrás de muitas coisas, atrás do pão, através de muitas coisas. Mas demonstrar nossa dependência, né? Para que Deus possa continuar trabalhando nos nossos meios. Mais um, pode passar, Will. Essa foto é bem legalzinha. E a ideia é da gente pensar no quê? A gente jamais deixar de valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Né? E a gente vê no final da carta, porque às vezes passa despercebido, né? A gente vê toda a carta e Paulo escrevendo ali para Filemon, e a gente às vezes não percebe um pouquinho que Paulo está sendo grato e está valorizando as pessoas que trabalham com ele. Ele fala assim no versículo 23, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Jesus Cristo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E ali termina com a graça do Senhor Jesus Cristo. A gente lembrar das pessoas que estão caminhando com a gente. E a gente tem crentes caminhando com a gente. E a gente pode lembrar também, porque aqui ele está falando de colaboradores de ministério,
a gente pode lembrar de ser agradecido pela vida do nosso pastor, a gente pode lembrar de ser agradecido pela vida da diretoria da igreja, da liderança espiritual da igreja. A gente pode lembrar de ser agradecido pela vida do Alex, que é um missionário da igreja, né? A gente, como igreja, está mandando o Alex para o campo, né? O Alex não está indo por Monte Verde, o Alex está indo pela primeira igreja batista em Extrema. Se a gente não fizer nada, a gente tem pelo menos a responsabilidade de orar por ele. Cada um de nós, né? Não como igreja aqui só, mas cada um de nós, a gente tem essa responsabilidade de orar por ele. Lembrar da vida da Maiara, que está servindo nos finais de semana em outra igreja, mas também é uma colaboradora. E tem feito o trabalho e tem propagado o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não vou puxar a sardinha para o meu lado, tá, irmãos? Mas orem por mim também, pela Milena, né, para que a gente continue buscando agradar o Senhor. Mas olhe para as pessoas que estão do seu lado, né, e não pense que você queria estar em outro lugar com outras pessoas. Pelo contrário, valorize, né? Agradeça a Deus, porque Deus te colocou nessa comunidade aqui, com essas pessoas, com esse irmãozinho mala, né? Deus te colocou na primeira igreja batista comigo, irmãos. Infelizmente, mas Deus colocou os irmãos na primeira igreja batista comigo, né? Então, valorize as pessoas, valorize as oportunidades que você tem de estar com as pessoas, né? Paulo não podia estar aqui com eles, Paulo estava preso. E Paulo fala, prepara-me pousada, pois espero estar em breve com vocês, né? Paulo desejava estar com os crentes, desejava estar com os irmãos. Que a gente aprenda a valorizar cada uma das pessoas que estão do nosso lado e que Deus colocou dos nossos lados. E a última aplicação que eu queria trazer, viu como era rápido, irmãos? A última aplicação, a graça do Senhor Jesus Cristo é a razão da gente estar vivo. E era a razão de Paulo estar vivo, era a razão de Filemão estar vivo, era a razão de Onésimo estar vivo, era a razão de todos os crentes daquela igreja ali estarem vivos. A graça do Senhor Jesus Cristo, ela deve estar presente do começo, durante e até o fim da nossa vida, né? Tem um texto que diz que a graça nos acompanha. A graça do Senhor Jesus Cristo não foi uma ação por si só lá no passado, que Jesus fez e despejou a graça dele sobre as nossas vidas. A graça do Senhor Jesus Cristo se manifesta diariamente em nós. Ela caminha conosco, né? A graça do Senhor Jesus Cristo caminha diariamente conosco, crentes no Senhor Jesus Cristo. Que a gente demonstre isso, né? Paulo termina a carta, e eu falei semana passada, exatamente da forma como ele começou, né? Ele termina a carta dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Que a gente entenda, né? Que não tem nada de mais importante para a gente. E que a gente olhe para a cruz do Senhor Jesus Cristo. E a gente olhe para a nossa vida. E fazer esse paralelo, não tem como ter uma outra atitude da nossa parte, senão a gente se prostrar, a gente agradecer ao Senhor, né? Pela graça a gente foi salvo, pela graça a gente pode viver, né? A gente pode respirar, a gente pode caminhar. E o mais importante, talvez, para a gente, né, para cada um de nós, por causa dessa graça do Senhor Jesus Cristo, que Paulo derramou sobre aquelas pessoas ali, desejou sobre aquelas pessoas, e essa graça foi derramada sobre os nossos corações, a gente vai poder entrar no céu. E, irmãos, quando a gente fala, a gente vai poder entrar nos céus, eu não estou fazendo uma crítica para os irmãos, mas a gente deveria sorrir nessa parte, né? A gente vai viver eternamente ao lado do nosso Salvador, ao lado do nosso Criador, ao lado do nosso Resgatador, eternamente. Eternamente. Não dá para a gente saber o que é eterno, porque a gente não tem o conceito de eterno, mas a gente vai viver eternamente, a gente vai aprender o que é a eternidade. Que a eternidade do Senhor Jesus Cristo alegra o nosso coração. E assim como Paulo, que a gente lembre da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu queria só lembrar cada um das 7 aplicações, só para a gente levar. Então, primeiro, estar sensível às oportunidades de elogiar o outro, né? Olhar para a vida do outro e estar sensível para elogiar as outras pessoas. A humildade do cristão talvez seja a sua maior grandeza, né? Você quer ser grande perante Deus? Seja cada vez mais humilde. Ame mais as pessoas, mais do que você mesmo. Aproveite todas as oportunidades que você tem de ser pacificador, né? De trabalhar na vida dos seus irmãos de forma que a gente
seja a ponte, que a gente seja pacificador entre os outros. Jesus Cristo transformou a nossa vida. Jesus Cristo mudou o meu viver. E Ele mudou de verdade. E eu sei que Ele mudou o viver dos irmãos também, né? E Ele pode mudar o coração e a vida de qualquer ser humano, se assim Ele desejar, né? Então a gente nunca deve desistir de querer ver a ação do Evangelho na vida das pessoas. As pessoas são iguais perante o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos orar, vamos interceder uns pelos outros, né? Vamos lembrar de orar pela igreja, de orar uns pelos outros, né? Deus trabalha por meio da intercessão do seu povo. A igreja que ora, né? Ora que está na hora, tá bom? Jamais deixe de valorizar seu irmão, a tua igreja, as pessoas que têm caminhado com você. Por mais que não sejam essas que você queria que tivesse aqui. Mas louve ao Senhor, agradeça a Deus, valorize as pessoas que estão do seu lado. E nunca esqueça de olhar para a cruz do Senhor e lembrar da graça do Senhor sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Por ela fomos salvos, por ela vivemos e por ela traremos no céu. Que Deus nos ensine, né, como eu sei que Ele nos ensinou através desse exemplo, dessa carta, né, e a gente vê a vida desses servos do Senhor aqui sendo transformadas e sendo moldadas conforme Deus desejava, e que seja assim para a gente também. Tá? Obrigado, irmãos, pela paciência comigo, pelas minhas falhas, por me ouvirem. E eu espero que de verdade, aquilo que eu orei nas 2 vezes, que as minhas falhas, as minhas deficiências não sejam um empecilho de forma nenhuma, para que os irmãos tenham aprendido acerca da palavra do Senhor, né? Eu, lendo essa carta de verdade, né, para mim é um desafio falar para os irmãos, tal, mas Deus mudou muitas coisas no meu coração, e eu espero que seja assim com vocês também, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de orar, tá, irmãos? Pai, obrigado, Pai, porque hoje a gente pôde ver algumas aplicações práticas, e que isso pode ser feito na nossa vida, através de pessoas que viveram piedosamente, de que buscaram ao Senhor, de que foram obedientes, de que demonstraram fé, mas que demonstraram uma fé que foi vivida de forma bem prática, Pai. Que a gente aprenda, Pai, o Teu amor, e demonstrar esse amor para o próximo. É tão difícil, é tão batalhoso, ainda mais nesses dias de hoje, que a gente está tão tomado pela rotina, tão tomada pelos nossos próprios afazeres, e a gente esquece de olhar, às vezes, para os nossos próximos dentro da nossa própria casa, quanto mais para as outras pessoas. Mas o chamado do Senhor é esse, Pai, para que a gente ame, para que a gente interceda pelos outros, para que a gente valorize, para que a gente faça a ponte entre as pessoas, para que a gente ame as outras como o Senhor deseja, Pai. Nos ensina a cada dia, Pai. Ensina meus irmãos aqui, ensina essa igreja que tem tanto ouvido, Pai, acerca de começar a colocar a mão na massa, Pai. De não olhar para trás, mas de colocar a mão no arado, de começar a ser útil para o Evangelho. E não tem como a gente ser útil, Pai, simplesmente sentado no banco da igreja, mas a gente tem que colocar na prática aquilo que a gente tem aprendido. É um grande desafio, mas eu sei que o Senhor caminha conosco, e a Tua graça, que um dia nos salvou, que caminha conosco e que nos fará entrar na eternidade com o Senhor, Pai, é suficiente para transformar a nossa vida e nos moldar de forma que a gente seja mais parecido com o Senhor e tenha as atitudes da forma que o Senhor deseja, Pai. Obrigado mais uma vez pela vida de Paulo, que mais uma vez tanto nos ensina, né, esse servo do Senhor, com todas essas atitudes. Mas obrigado por ver também pessoas que antes estavam longe do Senhor, mas foram transformadas, e de servos do Senhor dispostos, Pai, a abrir mão de qualquer coisa, inclusive dos seus direitos, para que o Teu nome, para que obedecer ao Senhor seja mais importante. Eu Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, Pai. É no nome do Teu Filho Cristo a quem eu oro e agradeço. Amém.